Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Falaremos hoje sobre a Lei 3.460/2017. É a lei referente às ouvidorias, no que se refere aos órgãos públicos. Bom, quanto à disposição preliminar, para que serve essa lei? Por que ela é importante para a gente? Porque ela busca a proteção dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Ela é uma lei que vai trazer deveres, vai trazer direitos aos usuários do serviço público, aos cidadãos. Então, aqueles que estão usufruindo dos serviços oferecidos pelo Estado. E ela garante a proteção desses direitos. Quantas definições? Essa lei ela vai ter diversas definições. A que eu quis destacar aqui é como ela define as manifestações, que basicamente é o ato de reclamar, são as reclamações, denúncias e sugestões que são executadas, que são feitas pelos usuários dos serviços públicos. Quanto à periodicidade, ela é anual. Então, anualmente, pelo menos, a cada ano, deverá ser elaborado o quadro geral referente aos serviços públicos prestados. Então, essa lei ela garante a periodicidade anual e a cada ano, ou pelo menos no mínimo, o órgão vai ter que elaborar um quadro geral, que é como se fosse um descritivo contendo os serviços públicos que ele presta, certo? Os prazos, como é feito, como é realizado, quem realiza, como está sendo, se há reclamações. Então, é um quadro geral que vai falar sobre o que o Estado, o que aquele órgão específico vai oferecer como serviço. E assim manter os seus usuários informados, e cientes. E além disso, nós temos os princípios, que eu chamo de REC, SAG, TRANSCOR, certo? Para gravar para fins de prova. O que significa? Quais são esses princípios, É a regularidade, a efetividade, a continuidade, a segurança, a atualidade, generalidade, a transparência e a cortesia. Então, basicamente, o serviço ele deve ser regular, deve ter uma constância, assim como ele deve ser efetivo, certo? Ele tem que atingir o seu objetivo, o interesse público. Deve ter a continuidade, correto? Então, ele deve se manter, deve ser constante, certo? Ele deve ser correto também. Deve ter a segurança, a proteção ao usuário. Deve ser atual, deve se atualizar com as tecnologias. Deve atingir a todos, generalidade. Deve ser transparente e deve atender à cortesia, certo? Porque é o Estado que está prestando o serviço à sociedade. Então, assim como você, por exemplo, vai oferecer um serviço, você é cortês com aquele seu cliente, o Estado, fazendo esse paralelo, ele tem que ser cortês, ele tem que ser gentil, ele tem que atender às necessidades da sociedade. Por isso nós temos a cortesia. Um ponto importante, essa lei ela não afasta o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, que também é um código específico que trata dos direitos do consumidor. Então, essa lei ela não veio para superar esse código, não veio para trocar com esse código. Na verdade, ela é um complemento ao Código de Defesa do Consumidor, que é também um dispositivo importante para a sociedade. Bom, além disso, nós temos a Carta de Serviços ao Usuário. A Lei 3.460 definiu a Carta de Serviços ao Usuário, na onde nós temos que os órgãos eles devem divulgá-la nos sites disponíveis. E nessas cartas deverão conter os serviços prestados, as formas de acesso e os padrões de qualidade. Tudo isso deve conter na Carta de Serviços ao Usuário. Uma observação é que regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário. O que ele está falando aqui?
que cada órgão, cada esfera de governo vai ter um regulamento específico que vai tratar desse assunto, ou seja, do funcionamento da carta de serviços ao usuário. Assim ele vai se adequar, né? Ele vai ter um padrão, mas ele se adequa a cada esfera de poder, a cada órgão. Então, aqui nós temos um exemplo do que seria a carta de serviços ao usuário. Aqui eu abri o site da Prefeitura de Campo Grande e são oferecidos diversos serviços, dentre eles são oferecidos diversos serviços, e dentre eles temos esse serviço aqui, que são aulas de música, correto? Aulas de música. E aqui nós temos a descrição do serviço, nós temos o órgão responsável, quem será o órgão responsável por ele, quem é o público-alvo, os requisitos para utilizar esse serviço, as etapas do processamento, custo, que é gratuito, prazo, os canais de comunicação, compromisso de atendimento, nas leis, né, que regem esse serviço, que possibilitam a execução desse serviço, e a equipe responsável. Isso aqui é a nossa carta de serviços ao usuário, certo? Então, tudo isso vai conter na carta de serviços ao usuário. Então, voltando para a nossa lei, nós vimos a carta de serviços ao usuário e agora vamos ver sobre diretrizes. Então, essas diretrizes são aplicadas aos agentes públicos. São normas, regulamentos que eles têm que seguir na execução dos serviços públicos. A Lei 13.460 define como diretrizes aplicadas aos agentes públicos a ética, a ordem de chegada, a promoção de instalações seguras, tecnologia, estar de acordo com as tecnologias atuais, linguagem simples, né? Deve ser simples, deve atender ao seu objetivo, ao público-alvo. Deve-se evitar jargões, falas muito complicadas, então deve ser simples. E não exigir nova prova sobre documento já validado, correto? Um ponto importante aqui sobre a autenticação de documentos, né? Que a autenticação de documentos pelo próprio agente público à vista dos originais apresentados pelo usuário, sendo vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida da autenticidade. Então, não deve o agente público exigir nova prova sobre um documento que o cidadão está apresentando, correto? Agora, se há indícios que o documento é falso, então ele pode exigir nova prova sobre um documento já validado, né? Então, ele pode exigir reconhecimento de firma. Bom, vimos sobre diretrizes, agora vamos ver sobre os direitos básicos. Quais são os direitos básicos dos usuários? Qual é o seu direito básico quando você estiver usufruindo de um serviço do Estado? Você pode acompanhar e avaliar o serviço prestado. Você tem a liberdade de escolha para eleger qual serviço você quer utilizar. Você tem o direito à informação relativa a si mesmo, ou seja, se o seu nome está em algum órgão, está sendo divulgado em algum órgão, informações referentes a você, você tem direito a saber mais sobre elas. Proteção das informações pessoais. Então, suas informações, quando você está utilizando o serviço público, elas serão protegidas. Se você está realizando um cadastro num órgão específico que vai fornecer um serviço a você, essas informações deverão ser protegidas. Além disso, deve ser uma atuação integrada, certo? A sociedade com o Estado. Deverá ter também fácil acesso às informações. Ou seja, você tem como direito o acesso às informações como horário, quando será prestado o serviço, a localização deste serviço, ou a descrição dele, quem será o responsável, no caso, por exemplo, de você quiser realizar uma reclamação, quem será o responsável por receber essa reclamação, o responsável pelo serviço, que vai aplicar o serviço, os interessados, né, informações a seu respeito, por exemplo, e também informações relativas ao custo do serviço.
Foi o que nós vimos também lá na carta de serviço. Vimos que aquele curso de música, ele é gratuito. Mesmo que ele seja gratuito, está descrito lá na carta de serviço o seu valor. E, por fim, nós temos os deveres dos usuários. Não somente você tem os seus direitos, você também tem o dever, quando estiver usufruindo o serviço público. Você tem que utilizá-lo adequadamente, sempre agindo com urbanidade, com respeito, com boa fé. Quando você estiver entregando um documento ao órgão para receber algum serviço, você tem que estar agindo de boa fé. Seus documentos devem ser originais, etc., entre outros casos. Você deve prestar as informações pertinentes ao serviço prestado, quando essas informações forem solicitadas. Você tem que colaborar para a adequada prestação do serviço. Você não pode impedir o prosseguimento do serviço, você não pode atrapalhar. Você tem que agir de boa fé, com boa vontade. Você tem que preservar as condições dos bens públicos, certo? Lembrando que o serviço ele é para todos e você está utilizando de um bem público, um bem que outras pessoas também vão usufruir. Por isso, você tem que preservar as condições dos bens públicos, dos imóveis públicos, entre outros. Então, vimos aqui diretrizes, direitos e deveres. Agora vamos ver sobre as manifestações. Bom, a quem será dirigida essa manifestação? Será dirigida a quem será... Agora vamos ver sobre manifestações. A quem será dirigida essas manifestações? Será dirigida à ouvidoria. Se não houver uma ouvidoria no órgão, então será dirigida ao responsável por receber essas reclamações, essas manifestações no órgão. Além disso, deverá haver a identificação do requerente. Então, a pessoa que estiver fazendo a manifestação, ela deve ser identificada, não pode ser anônima. Mas, além disso, é garantido que sua informação pessoal ela será protegida, então ela deve ser protegida. Modo: meio eletrônico, internet, nos sites, por correspondência ou verbalmente, desde que reduzida a termo. Em caso de recusa, é possível recusar uma manifestação? Não. Manifestações não podem ser recusadas. Do ponto de vista da análise, nós devemos sempre atender ao princípio da eficiência, a praticidade, certo? A eficácia na execução. Então, falamos aqui sobre ouvidorias também, né? As manifestações serão dirigidas às ouvidorias. As ouvidorias, o que elas devem conter? Para que elas servem? As suas competências, as suas qualidades são as seguintes. Ela vai garantir a participação do usuário, ela vai realizar um acompanhamento, o aperfeiçoamento dos serviços prestados, a prevenção e correção de improbidades, de erros, certo? De serviços prestados incorretamente, a adoção de medidas para a melhora do serviço público, processamento dessas manifestações, né? Você vai lá e reclamou ao órgão, à ouvidoria. Então, ela vai processar essa sua reclamação para aperfeiçoar o serviço público e, em caso de litígio entre você e um órgão, por exemplo, ela vai fazer essa mediação e conciliação entre o usuário, você e o órgão. Só que ela não tem força de decisão administrativa final, certo? A ouvidoria vai realizar apenas essa ponte, mas ela não tem aquele poder de decisão administrativa, de punir o órgão, por exemplo. Sobre os objetivos, né, dela, ela vai conter um relatório de gestão somado às manifestações e vai conter também o número de manifestações do ano anterior, vai fazer um acompanhamento, terá os motivos, recorrência e as providências que o órgão vai tomar. Ela deve ser disponibilizada na internet e levado à autoridade máxima do órgão. Sobre o prazo de decisão. O prazo para a resposta da ouvidoria ao usuário é de 30 dias, sendo prorrogável por uma vez, certo? Por igual período. Agora, o prazo
para os agentes públicos, prestadores do serviço público, responderem à ouvidoria é de 20 dias, prorrogável uma vez por igual período. Por fim, temos a organização das ouvidorias, que ocorre através de atos normativos. No tópico 8, nós temos o Conselho dos Usuários. Artigo 18 da Lei 13.460 diz que o Conselho de Usuários avaliará os serviços e o ouvidor. Então, o Conselho dos Usuários, você que está usufruindo do serviço público, vai avaliar tanto o serviço como o ouvidor, aquele que está recebendo as manifestações, as reclamações. Também, o Conselho de Usuários vai escolher, ele é escolhido, na verdade, mediante processo aberto ao público. Então, os membros integrantes serão escolhidos através de um processo aberto. E sobre a participação do usuário, nós temos que as pessoas que vão integrar esse conselho, elas serão eleitas para realizar esse conselho, o acompanhamento de um serviço relevante, porém não serão remuneradas, certo? E por fim, nós temos que a avaliação continuada dos serviços públicos, ela deve ser realizada pelo menos anualmente, pelo menos a cada ano, ela deve ser realizada. Então, assim nós fechamos o conceito básico aqui sobre a Lei 3.460/2017 sobre ouvidorias. Muito obrigado e até a próxima.